Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, mais um vídeo de Cartola FC. Já vou falar mais triste, já vou falar mais cabisbaixo, porque o que aconteceu com a gente, cara? O que aconteceu com a gente, galera? Simplesmente nos lascamos. Fizemos 44 pontos nesta última rodada. Simplesmente uma pontuação para esquecer. Uma rodada para esquecer com o nosso time principal. Fizemos 44 pontos. Não fomos nem um pouco bem. Escalamos o Patrick de capitão. Inter contra o Mirassol. O Inter nem ganhar o jogo conseguiu ganhar. Acabou empatando. Enfim. Conseguimos escalar o Eric Pulga, né? Foi bem aí no jogo. Falei que o Eric Pulga era uma opção muito boa. Também tivemos aí a decepção da rodada, que foi o Escobar, sem dúvida nenhuma. O Escobar, pra mim, é a maior decepção, galera, porque eu achei que, obviamente, o Santos não ia segurar esse dia contra o Corinthians, mas o Escobar ia desarmar muito. Não desarmou nada e ainda foi expulso. Eu acho que a expulsão foi um pouco exagerada, um pouco mentirosa, mas enfim. De qualquer jeito, o Escobar foi expulso. Com isso, na nossa lateral a gente fez -1. O nosso ataque, o Ferreirinha não jogou. Então o nosso reserva de luxo automaticamente já entrou. Então, no caso, não entraria nem como capitão o Pedro Henrique. No meio damos a sorte, né, do Alexandre foi bem, mas fomos muito mal, galera. 44 pontos, rodada para esquecer. Rodada de número 9 foi muito mal. Agora vamos esquecer isso aí, vamos para nossa próxima rodada aí, sem dúvida nenhuma. Não vai ser tão ruim, eu espero, quanto essa. Vai explicar algumas coisas aqui, por que fomos tão mal nessa rodada de número 9, tá? Vou explicar algumas coisas, não é que eu não entendo de futebol, eu acho que eu entendo um pouco. Não é que eu não entendo de cartola, também acho que eu entendo um pouquinho. Mas essa rodada parece que eu não entendo nada, beleza? Tivemos Rafael no gol. O Grêmio não deu um chute no gol do São Paulo e fez um. O Grêmio abriu o placar 1x0, depois até tomar virada. O time do Grêmio é horroroso, o time do Grêmio é muito ruim. Mas assim, deu um chute e fez o gol. O Rafael não defendeu. Depois o Rafael até fez algumas defesas, duas para não negativar, mas enfim. Mal demais. Bernabé foi muito mal. Vitão, pior ainda. O Inter tomou gol, como eu disse, no Mirassol. O Escobar foi expulso. O Alan Patrick não jogou nada. Pedro Raul e Pedro Henrique, apesar do Ceará ter vencido 2x0 vitória, não fizeram nada. Enfim, galera, rodada para esquecer. Não conseguimos ir bem mesmo. Peço desculpas aí, né, a todos que seguiram as dicas do time principal. Por isso que eu faço 2 vídeos de finalização. Mas o time principal foi mal demais. Uma rodada para esquecer mesmo, galera. Pior pontuação dessa nossa, né? Nossa pior pontuação aí no Cartola dessa temporada. Eu acredito que na minha seja da história, tá? Eu acho que eu nunca fui tão mal assim numa rodada de Cartola. Mas, esquece tudo, passa a régua. Vambora. Rodada de número 10 na tela. Tá chegando a parada pro Copa do Mundo, então vamos aproveitar. Galera, vou de João Ricardo no gol, sem mais nem menos. Escalar goleiro que joga em casa. Galera, o Cruzeiro é uma das equipes que mais ataca, mais tem finalizações ao gol no campeonato, né? Finalização ao gol, a equipe do Cruzeiro lidera. Então, João Ricardo é meu goleiro. Fortaleza joga em casa, mas o Cruzeiro é uma equipe que vem evoluindo bem. Acredito que o Cruzeiro vai oferecer bastante perigo. Se o João Ricardo segurar esse G, tenho certeza que vai pontuar bem. Já é importante o time no Cartola começar com um bom goleiro, mas eu não tô conseguindo achar isso nas últimas rodadas, tá? Vou aí colocar o Rafael como reserva, mais que o Mirassol é um time chato, mas enfim, Rafael é nosso reserva. João Ricardo, goleiro do Fortaleza, nosso titular. Sem contar que o Fortaleza foi eliminado na Copa do Brasil, tá? Pelo Retrô, nos pênaltis. Mas se não fosse o João Ricardo, o Fortaleza teria sido eliminado no tempo real, no tempo normal, perdão. O João Ricardo defendeu muito, evitou a derrota do Fortaleza no tempo normal. Acabou, né, perdendo os pênaltis, mas o João Ricardo fez grande defesa durante o jogo, beleza? Nossa zaga, teremos um clássico essa rodada, né? Acho que todo mundo sabe, vai ter um Palmeiras e Flamengo, então esse jogo a gente passa régua, não dá bola, não vai ver. O Arboleda, galera, fez gol na última rodada, para vocês verem como ele foi mal, né? Na última rodada ele fez gol e ainda fez 7.9, né? Não conseguiu muitos desarmes, nada, mas pro São Paulo jogar em casa contra o Mirassol, acredito uma boa opção. Thiago Silva, tá? Fluminense e Vasco. Vasco vem evoluindo com o Diniz, mas assim, na minha opinião, segue sendo uma boa opção. Pedro Henrique e Lianco também, boas opções. Ferrarese, tá? Ferrarese aí pra mim é uma das melhores opções para essa rodada. Fez 4 pontos na última rodada sem segurar esse G, então, sem dúvida nenhuma, Ferrarese é o nosso primeiro zagueiro, que terá aí como dupla. Só tô passando aqui pra vocês, mas não vou escalar ninguém. Wagner Leonardo, enfim. Rogo, galera, pode esquecer. Não escalem, ele é muito ruim, do Inter.
O Inter joga contra o Sport, mas eu acho que o Inter deve poupar essa rodada. Juninho é um bom zagueiro, mas melhor evitar também. Então eu acredito que o Inter vai poupar essa rodada contra o Sport, então é melhor a gente ficar de fora desses jogos, beleza? Eu vou de Pedro Henrique do Bragantino, por enquanto, né? Posso fazer essa alteração mais pra frente, mas por enquanto eu vou de Pedro Henrique aí do Bragantino, beleza? Bora para as laterais então. Laterais que de novo na última rodada a gente errou as duas. Bernabé foi mal e Escobar foi mal, mas acredito que a melhor decepção minha é com o Bernabé, tá? O Bernabé achei que ele ia ir muito melhor, né? Muito melhor do que foi. Não tenha dúvida, galera, Juninho Capixaba aí. Por isso que eu acho que eu vou tirar o Pedro Henrique mais pra frente, tá? Um cara que eu coloco já sem muita esperança de mantê-lo. Isso que eu quero dizer. Muita esperança de mantê-lo. Eu acredito que eu vou tirar ele, tá? Porque tem opções melhores nessa rodada. Enzo Dias, do São Paulo, galera, batedor de bolas paradas do São Paulo, ótima opção para essa rodada. Então, por enquanto eu tô dobrando aqui, né, a zaga do Bragantino e do coisa, mas eu vou tirar o Pedro Henrique, não vai ser um zagueiro não. Enfim, galera, bora pro meio campo. No meio aí temos o Arrascaeta, que eu acho que vai jogar essa rodada, mas é Palmeiras e Flamengo, então Arrascaeta, Veiga, opções, galera, desse jogo. Eu acredito que o melhor pra gente é apenas sentar no sofá e assistir. Bom, galera, acabou cortando de novo a gravação. Vou ter que dar um jeito nesse meu gravador aqui, que não é a primeira vez já que faz isso. Dá problema na gravação, mas eu acho que eu não sei em qual parte parou, mas eu vou continuar como se eu tivesse feito o vídeo, tá? Vou explicar aqui posição por posição, mas de novo deu pau aqui no programa de gravar do meu celular e não deu certo, tá? Mas enfim, isso é só um detalhe, a gente não vai se abalar por isso, a gente vai continuar escalando. Vamos embora então, Aguirre nosso reserva, acredito que meus dois laterais irão jogar, sim, o Juninho Capixaba e o Enzo Dias. Não tenho nenhuma previsão para que não vão, né, uma informação, tá? Então vou deixar o Aguirre aí, que também não é muito confiável, 880, enfim, o Aguirre é uma peça rara aí de ser estudada. No nosso ataque, galera, boas opções essa rodada, tá? Bright White, boa opção. Renato Kaiser, quem sabe. Pensar nos centroavantes, tá? Renato Kaiser, Bright White, Verratti, quem sabe aí no clássico o Verratti marque um. Ele gosta de jogo grande, ele é um baita jogador, né? O Verratti não dispensa comentário, não sei porque eu tô explicando o Verratti pra vocês. Eu vou, galera, confiar no El Gato, eu vou confiar em Lucero aí do Fortaleza. Eduardo Sacha, eu sempre acho uma boa opção. Eduardo Sacha, o Bragantino vem bem, fez um baita jogo agora no meio da Copa do Brasil, goleou a equipe. Contra quem que o Bragantino jogou? Enfim, goleou aí no seu jogo da Copa do Brasil. É até uma equipe forte, se eu não me engano, é até uma equipe conhecida, mas acabou me fugindo o nome. Enfim, Eduardo Sacha, né? Ótima opção. Também o Bragantino fez um bom jogo na rodada passada. Enfim, acabou perdendo para o Palmeiras, mas fez uma partida interessante. Lucas Barbosa, o outro centroavante, fez 2 gols. Se não me engano, fez um hat-trick, né? Na verdade, pelo Bragantino no último jogo da Copa do Brasil. Enfim, temos boas opções. André Silva, Luciano. E aí que eu tenho meu questionamento, galera. Quem que eu escalo? Eu escalo o André Silva, que vem pontuando bem, tá indo bem demais. Quem sabe agora valorize. Ou eu escalo o Luciano, que é batedor de pênalti, enfim. Fica o questionamento. Eu vou escalar o André Silva porque o Luciano vai ser meu reserva de luxo, galera. Exatamente por isso que eu vou escalar o André Silva. Mas o Luciano também, ótima opção, tá? Ótima opção aí. O Luciano. Temos quem mais? Atacantes do Fluminense, né? O próprio Serna é uma opção interessante. Nesse duelo entre o Vitória e o Santos, galera, é uma incógnita pra mim. Eu não sei opinar sobre quem tá melhor, quem não tá. Enfim, pra mim as duas equipes estão mal, mas, né, isso aí é só um detalhe. Pra mim as duas equipes não estão muito bem no momento da temporada, né? Mas o Vitória ainda tá um pouquinho melhor porque o Santos nem na Copa do Brasil está. E tá mal demais no Brasileirão, tá pior que o Vitória, né? Eu não tá na Copa do Brasil, mas o Santos ainda tá pior que o Vitória. Vou escalar aqui o Pochettino, né? Acho que não carregou, mas enfim, galera, explicando, eu não sei em qual parte que o vídeo parou, vou ter que dar uma olhadinha depois, né, no programa que eu uso para gravar, depois eu tenho que dar uma olhadinha para ver o que tá acontecendo, mas John Arias, meio, não tem como não escalar o John Arias. Meio campo aí do Fluminense. Fluminense, na minha opinião, é favorito para cima da equipe do Vasco, jogando em casa. Sempre quando esses jogos são no Rio de Janeiro, né, não tem muito área de jogar em casa, mas faz diferença, sim.
O jogo deve ser no Maracanã, né? O Vasco conhece o Maracanã demais, mas esse jogo não tem problema. Como eu disse, escalei aí o nosso querido Marias. Vou escalar então o capitão do Flusão, o nosso xerifão da zaga, Thiago Silva, vai ficar na nossa zaga aí. Nosso time não vai custar tanta cartoleta, vai dar um time bem acessível. Vamos dessa vez poder escalar podemos escalar, né, o técnico que a gente quiser, sem fazer um esquema, pensando em cortar gastos ali na zaga, ali no ataque, enfim, meio. Não, vamos conseguir escalar o nosso técnico bem de boa. E quem será o nosso técnico bem de boa? Acredito que não tem outra opção a não ser ele, Luiz Zubeldia, do São Paulo. Como eu disse, vou confiar de novo no São Paulo, numa equipe contra o Mirassol, tá? Mas o Mirassol é uma equipe chata, é complicado. Mas no meio de semana que vem tem Libertadores. O São Paulo já está classificado na Libertadores, então acredito que vai com força total aí no Brasileiro, porque precisa dar uma resposta, precisa voltar a vencer. Venceu o Grêmio, acredito que agora deve ir com força máxima para tentar vencer o Mirassol e embalar no Brasileirão. Então, por isso, a minha escalação aí de vários jogadores do São Paulo e do técnico Luiz Zubeldia, tá? Como eu disse, o Alan Franco vai ser nosso reserva de luxo para ficar. Nosso reserva de luxo não, nosso reserva aí para ficar, né? Caso o Ferrarese não jogue, ou até o Arboleda, mas acredito que vai ser a Ferrarese e a Arboleda, e o Alan Franco vai jogar para uma lateral. No meio, quem vai ser nosso reserva, galera? Eu confiei dele da primeira vez, que foi o Carlos Alexandre. Quem sabe seja uma boa opção aí. Eu vou de Paul Fernandes, tá? Eu vi o jogo do Fortaleza no meio da semana pela Copa do Brasil. O Paul Fernandes jogou bem, entrou bem no jogo. E nosso ataque, como eu disse, atacante, que vai ser reserva de luxo, é o nosso querido Luciano, tá? Eu escalei o Ferreirinha na última rodada, acabei me ferrando. O Ferreirinha não jogou, se eu não me engano tá lesionado, enfim. Capitão, galera, quem desse time barato será o nosso capitão? Eu respondo para vocês. Eu confio no processo, eu confio que teremos uma mitada de Eduardo Sacha, galera. O Juventude é um time que vai brigar pra cair, galera. O Juventude é um time muito ruim. Então, assim, eu poderia colocar esse capitão no André Silva, tá? Eu poderia colocar o André Silva de capitão. Mas vou confiar aí no Eduardo Sacha. Jogou no meu Inter. Então, acredito aí que o Eduardo seja uma boa opção. O Eduardo Sacha é uma boa opção. Realmente não escalei ninguém de Palmeiras e Flamengo porque tá muito complicado de pensar alguma coisa. Pra mim são as duas melhores equipes do Brasil no momento. Então só vou sentar no meu sofá e assistir o jogo porque é isso que tem que fazer. Beleza, galera? Então vou tentar editar o vídeo rapidão aqui pra vocês. Ver o que tá dando esse problema desse gravador aqui, que é a segunda vez que acontece já. Em questão de menos de uma semana, enfim. Eu vou nessa, espero que tenham gostado do vídeo. Infelizmente não fomos muito bem na última rodada, 44 pontos, mas tenho certeza que nessa aqui a gente vai bem melhor. Beleza, galera? Eu vou nessa então. Deixa o like, se inscreva no canal, curta o vídeo aí do time valorização que vai sair na sequência. E eu vou nessa. Valeu, falou e fui!